Então, se o Rafinha quiser ser bola de ouro, ele tem que, na minha opinião, jogar nessa posição. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Felipe Pérez de Lima. Para você que já me conhece, meu nome continua sendo Felipe Pérez de Lima. E esse aqui é o Espaço Blaugrana, um canal do YouTube onde a gente fala sobre futebol, paixão, tática, emoção e muito mais. Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre Barcelona e Valência. Valência e Barcelona, válido pelas quartas de final da Copa da Espanha. Beleza? Vamos lá. Ah, esse jogo foi um jogo muito marcado, porque desde o início, desde o primeiro momento, já era um jogo que já tinha uma história. Há poucos dias atrás, Barcelona enfrentou a equipe do Valência e venceu pelo sonoro placar de 7-1. Aquele mesmo. Bom, mas 7-1 no primeiro, 5-0 no segundo, foi demonstra bastante da superioridade das propostas que foram colocadas em campo, né? Então, era de se esperar que depois de tomar de 7, o Carlos Cobreira, treinador da equipe do Valência, mudasse algumas coisas, mudasse o modo como o time joga para enfrentar o Barcelona. Isso até aconteceu. Ah, tivemos bastante mudança na escalação, até mudanças no esquema. Mas mesmo assim, as mudanças que não aconteceram na questão da postura acabaram fazendo com que o Barcelona tivesse um cenário muito favorável e que acabasse fazendo a mesma coisa que fez no primeiro jogo. Foi o quê? Resolver o jogo em 45 minutos, né? Isso para o time do Barcelona é ótimo, não tenho dúvida disso. É, quando você tem um jogo de 90 com a intensidade que se exige, com a pressão que se exige, e você consegue compactar o jogo de uma maneira que fique, ele se jogue, na verdade, não em 45, não em 90, mas em 45 minutos, isso quer dizer que você foi eficiente, quer dizer que você sabia o que você tinha que fazer, você fez, você teve a chance de matar o seu adversário e matou, rodou a faca, e em algum momento da temporada foi isso que faltou. Mas não nesse jogo, né? Falando um pouco agora sobre o posicionamento em campo, né? Eu tava já tem um tempo, mas esse posicionamento em campo mostra muito do que foi o jogo, né? O 23 ali representa, no caso, a bola no campo do Barcelona, ou seja, a bola ficou muito pouco tempo no nosso campo de defesa. Majoritariamente, isso não aconteceu por conta de ataques do adversário. Aconteceu majoritariamente pela necessidade que tinha da gente eventualmente fazer a bola voltar, rodar a bola para trás e fazer o jogo ser trabalhado, né? Vamos agora analisar um pouco daquilo que foi a estrutura do Barcelona no jogo. A estrutura foi bastante semelhante àquela que foi no jogo anterior, né? Então a gente teve uma linha de 4, tivemos também a dois volantes bem fixos para trabalhar esse jogo por dentro. E a partir daí, um pouco mais de liberdade, mobilidade para os jogadores de frente, né? Com destaque para Rafinha e Firmino e o Ferran. Rafinha, Firmino e Ferran, que se destacaram bastante. O Ferran, por conta do hat-trick, né? Meteu 3 gols aí, lei do ex, 3 vezes lei do ex, né? Detalhe aí que ele não comemorou 2 dos 3, teve uma comemoração tímida ali no terceiro, né? Ferran que tem passagem pela equipe do Valência, né? Boa partida também do Firmino, fazendo aquilo que ele sabe, fazendo aquilo que ele tem muita qualidade para fazer, que é dar um propósito, dar uma intenção sempre muito malvada no jogo. Malvado que eu digo no sentido de querer machucar, querer agredir o seu adversário, né? Então, isso não ficou bom. Mas querer sempre levar perigo ao seu adversário. Pronto. Acho que assim ficou melhor. E também o Rafinha. Rafinha que vinha de algumas atuações
mais ou menos, que não estavam tão no nível, na minha opinião, da temporada que ele vinha fazendo como um todo, que é sim uma temporada de melhor do mundo. Mas hoje foi um jogo que ele conseguiu voltar, colaborar bastante, principalmente municiando o meia e os jogadores próximos ali, né? Voltando a trabalhar bastante por dentro, que é onde eu acredito que seja a zona principal dele, a zona mais letal dele de fato, é onde ele tem que é, é a zona que vai consagrar ele melhor do mundo. A verdade é essa. Se existe um lugar que pode consagrar um brasileiro melhor do mundo, é essa, o entre linhas, é onde ele vai poder decidir com assistência, poder decidir com gol e ser decisivo, como ele tem essa característica. Mas depois a gente vai falar um pouco mais do Rafinha, beleza? Então vamos pro próximo. Então, foi um jogo muito simples, um jogo de missão cumprida, né? Então, foi um jogo de 90 que se jogou em 45 e que o Flick certamente sabia disso. Era um jogo que você precisava jogar com garra no início para poder descansar no meio e no fim. Foi isso que foi feito, né? A gente tem aí dois exemplos de jogadores que jogaram 45 minutos e com 45 minutos acabou, eles saíram do jogo para poder se preservar, né? Que foi aí o Cubarsi e o Baldé, que dos jogadores com mais minutos nas pernas, eles estavam na lista, né? Então o Flick conseguiu descansar esses 45 e os demais também ah, conseguiram descansar. Rafinha conseguiu descansar, o Pedro descansou e entre outros, descansaram aí também, que é muito importante. A gente sabe do ritmo intenso, né, que o calendário imprime, né, e é importante que a gente consiga aí ter alguns jogadores descansados e podendo decidir mais para frente, né. Então vamos falar agora um pouco de atuações individuais. Então, vamos falar um pouco agora sobre uma Fênix. A gente vai trocar um pouco o nosso disco aqui, né? Deixando um pouco a análise de lado, um pouco talvez o, os números de lado, e vamos falar sobre uma história mítica de um jogador que tem se mostrado, que tem aparecido, ou no caso reaparecido, como uma verdadeira Fênix, algo mítico que ninguém espera, né? Vamos falar sobre De Jong. O que esse jogador tem voltado a entregar num nível de melhor da posição, ou um dos melhores da posição no mundo, é um papo bem sério que a gente tem que ter aqui. Porque o De Jong não é de hoje, já desde o início de janeiro que ele vem jogando assim, então já tem pelo menos um mês aí que o De Jong tem voltado ao seu melhor nível. Ele tem conseguido entregar ah, aquilo que trouxe ele até aqui. Essa é a verdade. Um jogador inteligente, que sabe muito bem quebrar linhas com condução, sabe muito bem fazer a ligação da defesa com o meio e com o ataque. É um jogador que tem muito entendimento de não só como jogar, mas quando jogar. Isso eu me refiro à quantidade de toque na bola, aonde vai rodar essa bola, para qual lado vai rodar, se vai rodar para um lado que está com mais jogador do meu time ou se vai rodar para o lado que está com mais jogador do time adversário. Então, é, é um mérito muito grande que o De Jong tem, né? É claro que não é perfeito, não e não tem que ser. Né? Não existe um jogador perfeito, por isso que o futebol é um esporte coletivo, para que um complemente o outro, né? Tanto nos 11 iniciais quanto no banco de reservas. Parece, para mim, ser a expressão mais infeliz do futebol. Né? Banco de reservas dá uma impressão de que um está acima, o outro está abaixo. Né? Então, sendo que na verdade a gente sabe muito, ou no Brasil a gente tem muito essa cultura do 11 titular e dos reservas. Mas a gente sabe muito bem que na Europa
Para muitos treinadores, isso não existe. Estão todos no elenco, são todas peças importantes para o elenco. Então, e cada uma tem a sua função, cada uma entrega aquilo que é, aquilo que consegue, aquilo que pode e aquilo que o treinador vê como importante, né? Isso eu estou usando esse espaço para falar um pouco também sobre a disputa Frank De Jong e Marc Gasol, né? É óbvio, a mídia, o pessoal que ah, faz um conteúdo voltado aí um pouco para torcedor mesmo, para um torcedor simples, puro e simples, que não tem nenhum problema com esse tipo de perfil de torcedor. Tá tudo liberado, você tem toda a liberdade de torcer do jeito que você quiser, mas na minha visão é necessário a gente desconstruir um pouco dessa visão que a gente tem de time titular, time reserva, time que os 11 titulares estão porque estão bem, os outros estão no banco ou não foram relacionados porque estão mal, né? Mas precisa se destacar de novo como que esse jogador, como que o Frank De Jong tem sido uma fênix e como que isso é bom para o Barcelona. Seja com ele no elenco ou não. A gente não sabe. O mercado de transferências é uma coisa maluca. A gente sabe do valor que o De Jong tem, sabe do quão difícil tem sido renovar esse contrato dele. Então, é até interessante para caso ele não queira ficar, que é um direito dele também. Ele é o jogador, e se ele não quiser mais trabalhar no Barcelona, que vá trabalhar em outro lugar. Ah, e, bom, a gente sabe do valor que se dá a esse tipo de jogador. Tem proposta, tem interesse, ou parece ter interesse aí do Liverpool por ele. Já teve anteriormente do Manchester United. Então, a gente tem que saber também usar essa janela de oportunidade para vender ele para um mercado que compra muito caro, que é a Premier League, né? Então, seja no nosso time ou seja fora, o De Jong tem plenas condições aí de estar ajudando o time. Vamos lá. Falando agora sobre Rafinha. Rafinha que para mim foi um dos grandes destaques do jogo, porque consegui ver o Rafinha e vi no Rafinha aquilo que por muito tempo foi o destaque para mim dele na temporada. Foi aquilo que realmente fez ele. Se ele hoje é cotado, ou tem sido falado, ou em algum momento foi falado, para ser melhor do mundo, né? Esse é o motivo. São esses números. São são as partidas que ele vinha fazendo nessa posição que consagram o jogador brasileiro ao título, ao postulante a título de melhor do mundo. Então, se o Rafinha quiser ser bola de ouro, ele tem que, na minha opinião, jogar nessa posição. Ah, e qual posição é essa, né? Em qual sentido que eu estou falando? Eu estou me referindo a ele jogar por dentro, né? Então, por algumas vezes a gente viu ele jogando muito por fora e jogando realmente com o pé na linha, distante do gol, mais longe ali, tendo que fazer um papel um pouco diferente. Mas hoje não. Hoje, como já foi mostrado antes, o Rafinha teve um papel de muito próximo, ficar muito próximo ao tanto ao centroavante quanto aos demais meias, o que possibilitou ele influenciar mais no jogo, tanto até que distribuiu assistência, né? Ah, então, ele sendo capaz ali, realmente como um playmaker, alguém que é capaz, ou que tem sido capaz, de dar assistência, de entregar passe decisivo, né? Como ele já entregou, no caso aí, entregou três, como está escrito aí na imagem. Ah, isso vai fazer dele o melhor jogador do mundo. Essa é a minha opinião. E foi o que alçou ele a esse novo nível de possível melhor do mundo. E agora falando um pouco sobre aquela que muito provavelmente vai ser a atuação dos holofotes, vamos falar sobre Ferran Torres, né? Ferran aí que fez 3 gols,
E obviamente por isso vai ter boa parte da mídia, como o ex-jogador do Valência que é também, provavelmente vai ter aí a lei do ex sendo ventilada aí em seu nome, mas para mim o principal valor do Ferran não está nisso. A verdade é que o principal valor do Ferran está na possibilidade dele atuar nas três posições, ah, ou seja, a polivalência, que é um fator que a gente sabe que é muito importante e que influencia até em questão de contratação mesmo, ah, como os clubes olham para os jogadores e veem nele potencial de mercado. Ah, e o Ferran é um cara que tem isso e que tem se mostrado aí também como um cara que tem estrela, né? Então, e é necessário você ter jogadores com essa característica. Mal comparando, foi o que aconteceu com o Real Madrid, quando ele tinha um Roselu, ah, que a gente sabia que não era um jogador com toda aquela com aquele nível todo para jogar no Real Madrid, mas que ele mexe ali quando precisava, entrava, atuava, fazia bem o seu papel, né? É um outro perfil tanto de jogador, tanto em relação ao Roselu, que foi o citado no exemplo, quanto ao Lewandowski também. É um outro perfil, entrega outras coisas, né? Entrega mais mobilidade, o que permite, por exemplo, o Rafinha ocupar, também ajuda o Rafinha a subir o seu nível, né? Ah, então, para falar sobre o Ferran, é isso. Então, para mim, ele é um coringa que consegue atuar em várias posições e que tem que ser usado a partir do momento que ele se sentir confiante e confortável para ajudar aí o time, aonde quer que seja. Beleza? Então, vamos encaminhar essa análise aqui de novo para o final. Essa análise aí deu um pouquinho mais de 15 minutos, né? Então, para você que está aí até agora, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, seu dislike, seu comentário. Ah, É isso aí. Mais um vídeo no Espaço Blaugrana. Valeu, falou e fui. Então, se o Rafinha quiser ser bola de ouro, ele tem que, na minha opinião, jogar nessa posição.